Fagner Sandes, para a gente conversar hoje sobre a questão dos acordos, né, na Justiça do Trabalho. Né? Então, assim que o professor Fagner entrar, a gente começa. É bom recebendo todos vocês. Boa tarde para todos. Doutora Luciane, doutora Lia, doutor Rafael, né? E todos, o doutor Ivan, sempre presente, né, doutor Ivan? Bom te ver aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ter uma dose dupla, né? Além do professor Fagner, o ouvidor geral da Justiça do Trabalho, que vai estar conosco, né? Que é o Zé Luiz, doutor José Luiz, desembargador, para falar sobre ouvidoria. Professor Fagner, para ver se ele entra. Então temos dose dupla de lives hoje, né? Hoje às 7, 5 agora, e outras 19. Né? Esperando ver se vai entrar o professor Fagner Sandes. Oi, Marcos, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, querido? Não estou te vendo, só estou te ouvindo. Não? Não. Melhorou? Na verdade, eu não estou te vendo. Acho que é o problema aqui da minha conexão. Eu te vejo bem e ouço bem. É, engraçado. Eu não estou vendo Você está vendo os comentários subir? Não estou vendo, não. Acho que é Estou vendo. Deve ser a minha conexão que está ruim aqui. Comentários e corações também, que são sempre de bom grado, né? É isso aí, querido. Eu não estou... Quer que eu saia? Quer que eu saia e você me chama novamente? Melhor? Vamos tentar? Pode ser, mas eu acho que eu estou achando que é a minha que está ruim. De repente... Não, voltou agora. Voltou bem. Eu só não estou te vendo. Então vamos ver se o professor Fagner entra de novo. Doutor Paulo, doutor Vitor, Fabiano. Tudo bom, Fabiano? Eu acho que é a minha conexão que está ruim mesmo. Que bom, a doutora Monique está conosco, querida colega. Vamos ver se nós vamos conseguir entrar aqui. E eu vou vê-lo. Agora eu estou vendo, agora sim. Oi, Marcos. Perfeito, maravilha. Perfeito. Ótimo. Estou te vendo perfeitamente, cara. Que bom te receber aqui, Que Fábio. bom. Que maravilha, meu querido. Como é que nós estamos? Tudo tranquilo? Estamos indo, na medida do possível, trabalhando mais que se estivesse fazendo audiência, estivesse aí cumprindo prazos, sustentações. É verdade. Trabalhando loucamente, Marcos. Acredito que vocês também, né, meu amigo? A quantidade de demandas que devem estar surgindo, né? Eu confesso que agora eu fiquei de férias, né? Minha vara está com o doutor Francisco Montenegro, e aí eu não estou muito... Quer dizer, eu fico acompanhando, né? Quando que entra... Quantas demandas estão entrando, realmente a demanda está bem baixa, né? Realmente a gente tem poucos processos, mas vamos ver o que vai acontecer, né, Fagner? Depois da reforma, né? Alguns advogados estão me comunicando, demissões em massa, né? E uma opção de coisa. Mas vamos ver, né? Agora, eu realmente estou mais tranquilo no tribunal, né? Mas a gente que dá aula sabe que não é fácil, né? Eu não tenho uma expectativa muito boa não, sabe, Marcos, com relação ao progresso de tudo que está acontecendo e findo, né, esse momento aí de pandemia. Eu acredito que nós vamos ter uma avalanche de demandas. Todo dia eu recebo consultas das mais variadas ordens. Eu tenho visto a aplicação muito equivocada dos institutos que foram trazidos aí pelas MPs 927 e 936, infelizmente. Então, muitos oportunistas estão lançando mão de uma forma totalmente errônea, equivocada, exatamente com finalidade de prejudicar, né, e não de cumprir aqueles objetivos que nós temos aí conversado de uma forma muito ampla em vários aspectos e lives. Mas, enfim, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Com certeza. Mas, infelizmente, está sendo muito rápido. Está acontecendo de uma forma muito rápida. Né? Esperava que isso fosse mais à frente. Enfim. Mas obrigado por me receber mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra participar do Papo Trabalhista. Você e o Fabiano são grandes queridos amigos, parceiros, né? E espero aí cooperar com o mínimo possível, meu amigo, nesse bate-papo, mas com o máximo possível, né, nesse bate-papo, o mínimo, tá bom? Não, é ótimo te receber, querido, você é um querido, né? Um grande parceiro que está sempre conosco em várias oportunidades. E a gente, antes de começar a tratar do tema especificamente, né, do acordo, de ação de homologação de acordo, né, desse tema que você é um dos grandes especialistas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro,
Dá tua palhinha aí, Fagner. Eu sei que muita gente, teu público já conhece a tua opinião, mas aqui no Papo Trabalhista, é a primeira vez, né, que a gente te recebe. O que você achou aí da decisão do Supremo Tribunal Federal? Quais são os limites, as perspectivas? O que você pensa? Eu estava até conversando ainda há pouco com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, numa outra live. Nós temos posicionamentos antagônicos, né, com relação a isso. Já conversei até com o Fabiano também sobre essa decisão do Supremo. Assim, Marcos, eu confesso para você que em época de normalidade eu sou muito a favor da irredutibilidade absoluta do salário, salvo negociação coletiva. Porque me parece que essa foi a intenção do legislador constituinte. Eu li os debates da Constituinte, das subcomissões, da Comissão de Sistematização, e essa foi exatamente a intenção, né? E aí eu estou fazendo uma análise da metodologia de interpretação histórica e também teleológica. E para afirmar de uma forma bem veemente que a intenção do legislador constituinte foi impedir que a empresa, em situações pontuais de crise por ela vivenciada, e não em decorrência de uma pandemia ou de situações mais amplas do que uma crise pontual dela, ela pudesse unilateralmente reduzir salários e tudo mais. Ou seja, a intenção do legislador constituinte foi que o sindicato ele pudesse intervir exatamente nessas questões pontuais da empresa, não numa situação muito mais ampla como a que nós estamos vivenciando hoje. E eu vou aqui reiterar, tá, Marcos, a minha posição, para ficar bem claro, como eu deixei também na live com o professor Carlos Henrique, eu sou totalmente refratário à redução salarial sem intervenção sindical, ponto. Porém, nós vivemos uma situação excepcional e me parece que aqui o princípio da proporcionalidade ele ganha um espaço muito forte para entender que há necessidade de um bem maior, o meio adequado, a necessidade e a proporcionalidade restrita em sentido estrito, para que, havendo essa ponderação, eu possa, sim, quando eu tenho cotejo de dois direitos fundamentais, um prevalecer, não exatamente aniquilar o outro. Óbvio, né, mas relativizá-lo para que haja manutenção do emprego. Me parece que a decisão... E me causou surpresa porque em nenhum momento, em nenhum dos votos divergentes, eu percebi a fala com o discurso da proporcionalidade. Com o princípio da proporcionalidade, um postulado, né, melhor dizendo, da proporcionalidade. Mas eu, no meu assim, ponto de vista bem simples, tá, Marcos? Bem simplório, sem adentrar em outros fundamentos, eu achei que a decisão para esse momento que nós vivemos foi bem acertada. Entendi. É uma posição bem, acho até dominante, assim, entre as lives que a gente viu, vários professores, né? Na verdade, eu penso diferente, né? Você até sabe, né, Fagner? Eu acho que o Supremo perdeu uma grande chance de trazer os sindicatos para uma negociação que trouxesse mais segurança jurídica. Eu acredito que esses acordos que foram feitos, né? Alguns ministros falaram em 3 milhões de acordos, outros falaram em 300 mil, né? Ficou uma guerra de dados na hora, não sei se você percebeu. Outros 1 milhão. Pois é, 1 milhão, 300 mil, 3 milhões. Vão ser questionados na justiça, né? Eu acho que provavelmente nós vamos ter uma questão, e um questionamento que eu acho até que nem vai ser a questão. O professor Marcelo Moura estava conosco aqui, e o Marcelo Moura entendia que ainda havia um espaço para uma discussão da constitucionalidade fora do objeto da ADI 6363, né? Disse que estava estudando o próprio Barroso para mostrar essa inconstitucionalidade. Mas eu acho que, pensando, eu entendo que a gente tem que cumprir a decisão do Supremo, né, embora não concorde, mas a luta toda vai ser, Fagner, nos requisitos do negócio jurídico lá do Código Civil. Vai todo mundo voltar para o Código Civil e vai lá, olha, lesão, já estou vendo testemunhas dizendo que era assinar aquilo, então iam perder o emprego para demonstrar, sei lá, um estado de perigo, uma coação, uma lesão, que a gente sabe que a nossa justiça trabalha muito com fato, né? E os advogados trabalhistas vão explorar isso, na minha opinião. Sem dúvida. E esse é que é o argumento, né? Esse argumento consequencialista lá das decisões deveria ter pensado nessa segurança. Porque o sindicato, fazendo um acordo com a chancela sindical, aí seria muito mais difícil, Fagner. Eu acho que a gente teria muito menos insegurança. Podia até demorar para se conseguir, você teria todo um desforço para o empregador achar o sindicato, isso são detalhes logísticos importantes, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós vamos ter uma enxurrada de ações. Eu acredito que nós vamos ter muitas demandas questionando essas suspensões, esses acordos, mas, enfim, né, não adianta sofrer por antecipação. Né? Mas, Fagner, querido, pode falar, vamos lá.
E tem mais, né, Marcos? Me parece que essa decisão foi extremamente utilitarista, né? Sim. E claro que nós sabemos aí todas as linhas argumentativas, nós estamos participando de várias lives, vários encontros até pelo Zoom, nós sabemos as mais variadas linhas argumentativas. E eu acredito, sim. Só um detalhe, né? Também não vamos generalizar, porque há situações em que a intervenção sindical ela é obrigatória. Sim. A dispensa da intervenção sindical é só para quem recebe até 3 salários mínimos. Exato. Ou para aqueles considerados aí, classificados pela doutrina como hiper, né, empregado, ou hipersuficiente. Fora isso, né, aquela grande gama que está ali naquele meio termo precisa de negociação, mas eu concordo contigo nesse aspecto do fortalecimento sindical, perde essa oportunidade, mas também nós estávamos tendo condutas antissindicais reproduzidas de 30 anos agora novamente. Enfim, mas vamos lá, meu amigo, desculpa aí o desabafo também. Vamos lá. Não, foi só isso, né? Porque o Fabiano, coitado, né? Nem conseguiu dormir. Eu até doente fiquei com a decisão. Fabiano mandou um áudio de 2 horas para mim, rapaz. Diz ele que tomou vinho, era o fim dos sindicatos. Realmente ele sofreu. Eu confesso que eu sofri com a decisão, Fagner, mas eu penso que, assim, o meu maior medo... a gente tem aqui a doutora Rita Cortez, um abraço, presidente do IAB, tem doutor Bruno, tanta gente boa entrando aqui conosco. Um abraço para todos vocês. O meu grande medo é o que o doutor Luciano Ataide Chaves estava falando numa live que eu vi muito, muito interessante, que ele fez com o doutor Pedro Lenza, professor Pedro Lenza, e eles estavam falando, o medo dele é a perenização dessas medidas. Porque nada impede, Fagner, que depois de dezembro de 2020, virando 2021, nós temos um presidente até 2022, que se diga, não, é hora de recuperar a economia, são 5 anos, então durante 5 anos vamos liberar acordo individual, entendeu? O meu grande medo é essa perenização, e a gente vai ter que estar muito atento, né? Nós, classe trabalhista, né? Não só os juízes, advogados, professores, doutrinadores, formadores de opinião, porque eu temo que num ambiente em que a MP 905 foi retirada de pauta, né? O presidente revogou para o Twitter, né? Como diz o Fabiano. Revogou. Né? Mas já disse que vem outra MP aí, né? E é bom lembrar que a MP 905 foram 322 votos favoráveis na Câmara dos Deputados. Então, o cenário para precarização, para civilização do jeito de trabalho, entre aspas, né, com esse valor todo que tem sido dado ao acordo individual, é muito favorável. Então, assim, é um medo que eu tenho de que esteja surgindo aí um novo direito do trabalho. Um novo direito diferente do que a gente conhece historicamente. É uma possibilidade, mas aqui eu já deixo registrado, tá? Inclusive, se a live ficar salva, vai ser de bom tom também, porque eu já deixo registrado que a nossa luta vai ser contra as situações de excepcionalidade em momentos de normalidade. Essa vai ser a nossa luta. Hoje nós estamos priorizando a manutenção do emprego e depois, passada essa crise, nós vamos priorizar a manutenção dos direitos fundamentais dos trabalhadores sem exceção. Né? Então é importante para a gente manter pelo menos uma coerência do que é dito, né, Marcos? Senão, com certeza, né? Não tem credibilidade nenhuma a fala, né? Pois é, né? Que seja realmente um direito de trabalho de crise ou de exceção, né? Porque se perenizar vai ficar muito difícil e realmente nós vamos ter um outro direito de trabalho diferente do que a gente tem buscado. Mas, Fagner, já estamos tendo também, né? Já estamos tendo também, né, Marcos? Já estamos. Realmente, pois é. A gente tem assistido muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, precarizantes, liberalizantes. A gente pode citar aqui várias decisões nesse sentido. Mas, Fagner, vamos voltar para o que interessa, porque isso aí a gente já discutiu bastante, né? Tanta gente falando. A gente sempre pergunta a opinião do convidado para saber, né? E você é um dos nomes muito importantes aí no cenário trabalhista do Rio de Janeiro. E aí, vamos falar sobre acordo, a ação de homologação de acordo, porque esse é um tema muito palpitante, né? A gente tinha lá na MP 905, né? Houve um enxerto de última hora lá no texto da Câmara, do artigo 855F, que nem era o projeto de lei, que a gente até teve a oportunidade de gravar um papo trabalhista contigo, discutindo o projeto de lei, né? Que era a possibilidade de homologação de acordo por escritura pública em cartório, né? E como a MP 905 não realmente foi revogada, então acabou não passando isso no Congresso Nacional, mas o projeto de lei está lá, isso pode acontecer, né? Mas vamos lá, sobre essa questão da homologação de acordo, que você conhece muito bem, a primeira pergunta que eu te faço, né, a pergunta, né, muito importante é a seguinte: o juiz, ele, na sua visão, né, eu vou fazer 3 perguntas de primeira para deixar você discorrer com a sua, né, habilidade, que é natural, que todos conhecem.
Você acha que a ação de homologação de acordo, o juiz ele pode recusar a homologação de acordo, tá? E ele pode alterar um acordo ou homologar parcialmente? Qual é a tua visão sobre essa ação? Se ele pode homologar, se ele pode alterar? E quais seriam os limites para, eventualmente, ele não se recusar a homologar o acordo, na tua opinião? Vamos lá, meu amigo. Como diz o nosso querido e dileto amigo Fabiano, fogo no parquinho, né? Eu aprendi essa expressão com ele. E agora eu tenho reproduzido, né, de uma forma muito constante. Vamos lá. Com relação à primeira pergunta, se você me permite, Marcos, eu preciso só fazer uma análise introdutória ao tema, porque a Justiça do Trabalho, nós sabemos, ela sempre foi uma justiça eminentemente conciliadora. Desde a entrada em vigor, né, desde a criação da Justiça do Trabalho, pós com a entrada em vigor da própria CLT, depois da judicialização da própria Justiça do Trabalho, que ela era uma justiça administrativa, né, é preciso lembrar, e sempre primou pelo princípio da conciliação. Depois, com o texto magno de 1946, é que ela foi elevada, né, ao nível de justiça propriamente dita, passou a pertencer ao Poder Judiciário, e sempre foi uma justiça conciliadora. De uma forma mais recente, a Constituição Federal, em 1988, o texto original da promulgação, ele dizia no artigo 114 que a Justiça do Trabalho tinha competência para conciliar e julgar, né, as relações entre trabalhadores e empregadores. Sabemos que veio posteriormente, de forma superveniente, a Emenda Constitucional 45 de 2004, alterou o caput, inseriu 9 incisos no artigo 114, mudou, portanto, o paradigma do princípio da conciliação, que era constitucional e infraconstitucional, está lá no artigo 764 da CLT, mas aí a doutrina começou a entender que a Justiça do Trabalho deixou de ser uma justiça conciliadora em razão dessa mudança envidada pela Emenda Constitucional número 45 no caput do artigo 114. Nós sabemos que foi suprimida a palavra conciliar e substituída pela palavra processar e julgar. Né? Passou então a ser processar e julgar o artigo 114, a redação dele. Mas, inclusive, eu tenho artigo publicado sobre isso, e eu digo que ainda que o fundamento constitucional ele tenha se esvaziado um pouco, ele não deixou de existir, nós temos o artigo 764 da CLT, que ratifica a ideia, né, central da atuação da Justiça do Trabalho, que é uma justiça conciliadora. Então, dito isso, e aí já entrando na consideração com relação à sua pergunta, Marcos, com todo respeito, né, e consideração a quem pensa em sentido contrário, mas no meu modo de ver, o juiz não deve e nem pode intervir na vontade das partes. E vou explicar o porquê. Tá? E menos ainda modificar o que foi apresentado pelas partes para fins de acordo. Inclusive, há uma decisão da quarta turma, decisão turmária, da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, exatamente nesse sentido. Ainda que o juiz entenda que há uma necessidade de modificar aquilo que foi pautado pelas partes no acordo, ele não pode homologar sem que, ao menos, que ele estaria proferindo uma decisão, né? Claro que, tecnicamente falando, não seria uma decisão surpresa no que toca à extinção da relação jurídica processual, mas na modificação da essência. Então, haveria necessidade de se ouvir as partes para que aí sim pudesse haver a homologação dentro daquilo que o juiz sugeriu como mudança. Há quem pense nesse sentido, e me parece também que não há nada de, digamos, ilegal ou inconstitucional numa perspectiva dessa. Eu acho que pelo princípio da cooperação o juiz até pode sugerir, né, mas ele não pode impor aquela mudança e homologar sem que as partes avancem naquele sentido. E aí o juiz, na verdade, ele estaria indo acima dos limites constitucionais dele. Por quê? Se a Constituição assegura no artigo 5º que as partes têm a liberdade, que são invioláveis a liberdade, a segurança e a igualdade, cabe a elas, portanto, negociar. Muitos vão dizer, Marcos, mas Fagner, a homologação pelo juiz sem ponderar as circunstâncias pode gerar uma renúncia de direitos por parte do trabalhador. Esse é um dos fundamentos muito fortes. E uma decisão, né, foi o lead case aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional da Primeira Região, decisão da 7ª turma, a relatora foi a nossa queridíssima desembargadora Sayonara, e ela entendeu por manter a sentença
de extinção proferida pela doutora Mônica, da Quinta Vara, porque a doutora Mônica entendeu que não era o caso de homologação de acordo, haja vista que aquelas partes, na verdade não são nem partes, são interessados, estariam levando para o judiciário uma homologação de parcelamento de verbas decisórias. E que não caberia ao juízo, né, homologar aquilo porque ele estaria sendo um mero órgão homologador. Meu amigo, me perdoe, mas eu acredito que esse fundamento não deve prosperar. Por quê? Vamos pensar numa situação de ajuizamento de uma ação pelo rito ordinário, onde o trabalhador ele movimenta todo o aparato jurisdicional buscando a condenação no pagamento das suas verbas decisórias, para o qual ele indica lá o valor por estimativa de R$ 10.000, e, submetido isso, obviamente, ao crivo do magistrado, a primeira postura que o magistrado tem por dever legal do artigo 846 ao abrir a audiência é perguntar às partes se há possibilidade de acordo. E se as partes chegarem no denominador comum, ainda que o valor seja infinitamente aquém aquele que atribuída a causa foi, e nós sabemos aqui só por uma questão de estimativa, né, indicando-se ali o valor, e o juiz homologando, eu poderia falar de renúncia? Evidentemente que não, e não me parece que isso é pauta de debate nas mais variadas circunstâncias decorrentes de uma homologação de acordo. Então, por que nós pensaríamos de forma diferente num acordo extrajudicial? Se as partes obrigatoriamente devem estar representadas, cada uma delas por seus respectivos advogados. Então, me parece que negar a homologação de acordo, independentemente do que está sendo colocado no acordo. É claro que eu vou fazer uma ressalva, meu amigo Marcos, para situações de notória fraude, ilegalidade, simulações de uma forma geral. Aí eu tenho a certeza, tenho a convicção, estou persuadido que o juiz deve mesmo negar a homologação do acordo e ainda aplicar litigância de má-fé. Aí é uma situação excepcional. Por exemplo, se a lei ela determina que ambas as partes têm que ter os seus respectivos advogados e a empresa manipula essa disposição legal e ela mesma já indica o advogado para o reclamante, a fim de que o reclamante só compareça para assinar perante o magistrado aquele acordo, me parece que aí sim cabe ao magistrado, e aí é até um dever, né, negar a homologação, tendo essa sensibilidade de perceber que ali há efetivamente uma simulação. Perfeito. Aí eu concordo, porque o trabalhador não teve a oportunidade de ter a defesa do seu direito por um advogado independente por ele constituído. Maravilha. E sem dúvida nenhuma traz o ponto de equilíbrio, considerando aí o princípio da proteção. Então, assim, esses são apenas argumentos iniciais, temos outros a debater, mas quero ouvir a tua opinião também a respeito, né? Sempre bem-vinda. Não, Fagner, olha, eu assino embaixo no que você falou, eu entendo que o juiz pode até sugerir mudanças no acordo, quando ele verificar, por exemplo, que é um parcelamento demasiado, que é um banco que quer parcelar verbas rescisórias em 50 vezes, que é uma empresa que tem capacidade econômica, né? Se ele achar que a multa é irrisória, considerando o valor do acordo e o potencial da empresa, né? Ele pode sugerir, né? Eu só não concordo com a expressão, você citou aí o leading case lá do TST, né? Que foi o ministro Ives, né? Da quarta turma, com essa ideia que a tarefa binária é sim ou não, né? Acho que o juiz pode, considerando aquele embargo de declaração às avessas, né, que o Fred Didier fala, ele pode expor as dificuldades que ele está tendo em homologar certas cláusulas, né? Eu me lembro uma vez que eu peguei um caso que era uma empregada doméstica que tinha 20 anos de trabalho, né? E ela ia ficar, uma das parcelas do acordo era ficar com um cachorro, né? Com um pet. E aí, que coisa é essa? No acordo trabalhista, ela vai ficar com um pet. Aí marquei a audiência, sugeri algumas mudanças. E aí, o pessoal está falando que a claridade está forte atrás de mim, Fagner. Tá, deixa eu ver se eu mudo aqui de posição. Peraí. Você está à luz em pessoa. Pois é. Isso é bom. Isso é uma metáfora. Deixa eu mudar de posição. Agora melhorou. Agora melhorou. Tava uma luz realmente meio forte. Até eu estava vendo aqui, né? Mas então, entendo que você tem toda a razão nesse sentido. E mesmo a questão das verbas rescisórias, né? Que, mas estou parcelando verbas rescisórias. Acho que é até interessante que o juiz do trabalho verifique essa condição de parcelamento, né? E se ele achar que não é possível aquela homologação, ele não homologa e fundamenta, né?
Porque eu Exatamente. acho que, inclusive, para trazer uma segurança jurídica. Aí o que eu penso, Fagner, e aí eu te pergunto, é exatamente isso. Uma das coisas, né, que alguns juízes, por acaso, eu me dou muito com a Mônica, da Quinta Vara, né, também quando eu estou com a Sayonara, e alguns juízes são refratários dessa questão, dizendo que o artigo 841 do Código Civil, quando fala em transação, limita direitos patrimoniais disponíveis, né? E entendem que o núcleo central do direito do trabalho seriam direitos indisponíveis, patrimoniais, porém não disponíveis. Eu ainda assim entendo. Para mim, você colocou uma coisa muito, muito interessante. Até hoje, o ministro Godinho, Maurício Godinho Delgado, né? Nós estamos falando de um autor de grande sensibilidade social. Ele, quando vai fazer a diferença de conciliação para transação, Fagner, lá no livro dele, famoso Curso de Trabalho, ele diz, olha, a conciliação é diferente no plano subjetivo, porque tem um juiz dirigindo, no plano formal, porque acontece num curso de um processo, e no plano material, porque se pode, olha, isso não sou eu que estou falando não, é o ministro Godinho, se pode transacionar aquilo que fora do judiciário não se poderia transacionar. Então eu não vejo problema nenhum. Eu acho que eu sou mais preocupado. O doutor Marcelo Moura está aqui nos assistindo e falou assim, não, concordo, porque tem aqueles acordos que o cara tem 5 anos, 10 anos e a empresa paga uma mixaria. Sim, mas é para isso que você vai para o judiciário. E se o juiz achar que há uma lesão, ele indefere, ele dá a sentença não homologando o acordo, entendeu? Simples assim, na minha visão. Como você colocou ali, o acordo é simulado, artigo 142 do CPC neles, né? Exato. Chegue sem resolução, dá uma decisão contrária àquele acordo simulado. Por isso que eu realmente sempre boto em audiência. Eu sempre escolho a audiência, Fagner, porque eu acho que é muito importante, né? Marcos, eu acredito, tá, e eu tenho defendido isso com muita veemência, que diante do contexto social que nós temos no Brasil, seria uma conduta totalmente inexigível que o juiz homologasse sem ouvir as partes, exatamente para ter essa sensibilidade dentro do contexto do que foi apresentado para fim de acordo. E, é claro, volto a dizer, se for lide simulada, eu já passei por algumas situações, né, antes de audiências minhas, que eu via os juízes negando a homologação de acordo, mas exatamente em razão de lide simuladas. Nesse caso, mais uma vez, reitero, tem que realmente negar, né? Agora, o caso que eu estou trazendo, que foi depois levado para o TRT, da Quinta Vara, pelo que eu estudei do caso da decisão, não houve uma simulação. Foi exatamente uma negativa em razão da ideia da irrenunciabilidade e do juízo como um mero órgão homologador. Agora, eu acredito, Marcos, que até para fins, alguém colocou, eu não me lembro quem foi, se haveria a possibilidade do juiz impor limites para a quitação. Não. Também não. Se as partes estão ali apresentando que a quitação é geral quanto ao instituto contrato de trabalho, vejam, meus amigos, é necessário entender que o advogado e a sociedade civil ela tem que saber utilizar os instrumentos de acordo com as suas particularidades. Se o advogado ele agiu mal, ele não agiu dentro daquilo que lhe cabe como munus público, de acordo com o artigo 133 da Constituição Federal, que se busca a responsabilidade civil dele. Agora, o que não pode é o juiz desprestigiar a função social, a função essencial que o advogado desempenha e simplesmente dizer, olha, doutor, não vou homologar porque eu entendo que esse acordo é prejudicial para o seu cliente. Quem faz análise fática e leva aquela situação para o magistrado homologar é o advogado. Então, se o juiz entende que não, em razão da irrenunciabilidade de direito, como você bem colocou, Marcos, é preciso ele fundamentar. Exatamente. Por quê? Essa questão da renunciabilidade me leva até uma outra análise. Que particularmente, meu amigo, com todas as vênias a quem entende de forma distinta, também é uma outra situação que precisa ser superada. Por quê? Nós sabemos que o princípio da irrenunciabilidade, ele tem a sua voga maior, a sua vigência, quando há uma relação de emprego. Eu lembro que uma vez nós conversamos isso aí, essa questão pessoalmente, e você até falou, eu guardei isso, Fagner, quando as pessoas estão na frente do juiz, elas vão se despir daquele medo que tem o empregado perante o empregador. Ali ele se sente realmente em pé de igualdade e quantas vezes ele não fala realmente aquilo que ele quer falar. Eu me lembro que você falou isso muito bem, a gente conversando e gravando, né, um vídeo para o Papo Trabalhista. Então, veja, me parece que não há que se falar em renúncia de direito. Até porque, venhamos e convenhamos, aí partindo de premissas constitucionais, se é direito é disponível. E nós estamos falando de direitos patrimoniais. Eu gosto sempre de trazer, Marcos, uma consideração com relação à res dúbia.
Sim. Enquanto não há o acertamento do direito por parte do magistrado na sentença, a res é dúbia, mesmo que já tenha passado a instrução processual. Porque enquanto não há o acertamento do direito em sentença, nós não temos ainda, né, a consolidação de efetivamente direitos. E além do mais, ainda que tenhamos, vamos pensar, é possível um acordo na fase de execução, uma liquidação de R$100.000. A reclamada apresenta a possibilidade, a executada nesse momento apresenta a possibilidade de acordo no valor de 80 mil. Claro que nós vamos passar aí do que é razoável. Claro. Apresenta-se uma proposta de 80 mil reais. As partes chegam naquele denominador comum. Regra geral, os magistrados não homologam? Homologam. E nós estamos falando da realidade. A realidade da justiça do trabalho é essa. E nós vamos falar aqui que nesse caso houve renúncia de direito? Evidentemente que não, nós estamos falando de créditos. Créditos são sempre disponíveis. E direitos também, a depender, né, do nivelamento que se faz e da própria essência do direito. Porque senão passa a ser privilégio, o Estado passa a ser o interventor absoluto. E ele é que vai dizer exatamente o que eu devo ou não devo fazer. E aí, em contrapartida, se nega a própria autonomia da vontade, que é um fundamento constitucional inviolável, está no caput do artigo 5º. Então, quer dizer, é claro que a gente tem que ponderar, né, Marcos? Eu não estou trazendo aqui, eu estou trazendo cláusulas genéricas. Claro que nós temos que ponderar, cada caso é uma situação, tem que ser visto com a devida cautela, mas de uma forma, digamos, mais retórica, creio eu, no meu modo de ver, que o juiz não pode negar a homologação de acordo, ainda que dando quitação geral ao extinto contrato de trabalho, e ainda que supostamente haja ali uma renúncia de direito. Porque a irrenunciabilidade, só para completar essa parte da minha fala, Marcos, ela tem que ser vista dentro da relação de emprego, porque é exatamente aqui que tem a sua máxima aplicação, que é proteger o trabalhador em razão das investidas da subordinação que ele tem para com o empregador. Então a ideia é proteger o empregado. Fim da relação de emprego, não há mais subordinação entre o empregado e o empregador. Então falar de renunciabilidade, de disponibilidade a partir de então, eu tenho muitas dificuldades de compreender dessa maneira. E eu me filio, né, aqueles que pensam que fim da relação de emprego já não se tem mais a irrenunciabilidade, porque ela é, na verdade, uma matriz da própria relação de emprego e não do pós-contrato de trabalho. Olha, esse ponto que você tocou, Fagner, todas as vezes que eu vou dar aula, de execução, é um dos pontos que, olha, a mais briga na sala de aula, uma briga mesmo. E entre os juízes há muita divisão, né? Existe esse posicionamento seu, que é um posicionamento muito aceito, né? Muitos juízes entendem assim, né? É sempre quando eu vou falar da questão do princípio da disponibilidade do credor na execução, né? Sempre entro nessa ideia, mas pode ou não pode dispor, né? Tem colegas advogados que defendem que não pode dispor, porque... Engraçado que o Fred Didier, eu recomendo a leitura dele no título de execução, ele dá como exemplo de exceção ao princípio da disponibilidade do credor o crédito trabalhista. Ele mesmo fala. Crédito trabalhista é disponível na execução trabalhista, né? E reforça essa ideia de disponibilidade. Por outro lado, essa tese que você colocou brilhantemente, a tese de que virou crédito. Se virou crédito, é disponível, né? Então, existe essa ideia de que seria possível, né? Agora, eu concordo contigo. Eu acho que para o juiz não homologar, ele precisa fundamentar. Tem que fundamentar, inclusive para que a parte possa recorrer, né? Na verdade, as partes possam recorrer, né? E aí eu tenho duas perguntas para fazer para você, nesse sentido, perguntas processuais, né? O meu ranço de direito processual me faz perguntar duas coisas para você, duas opiniões de processo mesmo, né? A primeira pergunta é a seguinte: as partes podem escolher o foro onde ajuizar a ação, a homologação? Estou te perguntando porque eu recebi, antes da pandemia, né, uma ação de homologação de acordo que veio de uma vara, não vou dizer de onde veio, mas aqui do estado do Rio de Janeiro. O juiz entendeu que ele era territorialmente incompetente, né? O autor e a empresa, né, o trabalhador, e ainda vai falar em autor, mas os interessados, eles entraram numa cidade aqui do Rio de Janeiro, né, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, onde eles não tinham trabalhado, mas era o foro do domicílio do trabalhador, né? Então eles protocolaram lá. E aí o juiz falou assim, não, mas ele não trabalhou aqui, estou vendo a carteira de trabalho dele, ele trabalhou no Rio de Janeiro, declínio de ofício da competência, artigo 63, parágrafo 3º do CPC, não há foro de eleição, tem que ser no lugar da prestação de serviço. É a primeira pergunta que eu te faço. Isso aí é correto?
Essas partes estão entrando com acordo, elas não poderiam também eleger o foro adequado, desde que, obviamente, fosse trabalhista, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a seguinte, o juiz não homologou o acordo, tá? Foi um caso que aconteceu que me perguntaram isso, que eu fiquei pensando, que pergunta inteligente, né? O juiz não homologou o acordo, um juiz aqui da capital, mas juiz, era um caso de um bancário com um banco. E só o banco recorreu. Na hora de recorrer, o trabalhador falou assim, não, pensando bem, acho que essa juíza tem razão, não vou homologar. Se ela disse que era lesivo, eu vou ajuizar a reclamação trabalhista. E só o banco recorreu. Na sua opinião, o recurso, ele tem que ser das duas partes, partes não, né? A gente está falando de interessados, que a jurisdição voluntária. É necessário aí que haja o recurso dos dois ou não? O que você pensa sobre esses dois pontos aí? Ah, Fabiano, tá vendo? Fogo no parquinho. O Marcos agora colocou fogo no parquinho. Vamos lá. Eu vou responder suas duas perguntas. Deixa eu só fazer um comentário adicional com relação àquela questão da renúncia, Marcos. Tá bom, claro. Porque vamos pensar numa outra situação. Considerando lá a fase de conhecimento, o autor não é obrigado a ajuizar nenhuma ação trabalhista. Então, se ele pode o mais que ajuizar pleiteando tudo, ele pode o menos. Então, para mim, me parece que é bem razoável ele fazer um acordo né, sobre parte daquilo que seria supostamente devido. Entendi. E partindo para a execução, não temos a prescrição intercorrente hoje? A prescrição intercorrente, se nós formos levar a cabo, é uma inércia do titular em promover os meios efetivos né, para a execução do seu crédito. Então, me parece que a inércia dele vai acabar gerando o quê? Pela via inversa, uma abdicação do seu crédito. Então, não vejo problema nenhum. A perda da pretensão, né? Executiva. Exatamente. Só mais duas linhas argumentativas, né, com relação a essa questão dos limites da intervenção. Bom, vejo que é totalmente cabível, pleno, sem problema nenhum, o estabelecer de foro, né, no ajuste feito pelas partes, no pacto, e levado à apreciação, ainda mais se a gente considerar que é um foro mais benéfico para o próprio trabalhador, para evitar o deslocamento, está amparado aí pelo princípio constitucional do acesso à justiça, porque nós sabemos que a própria regra do artigo 651, ela é relativizada para as lides propriamente ditas, por que não exatamente para a própria homologação de acordo extrajudicial. Eu acho que é até mais razoável para fins de acordo a relativização do 651 do que para as lides propriamente ditas. Né? Não sei qual é a sua posição a respeito disso. Só falar uma coisa. Quando eu recebi, eu penso como você, porque o cara era no domicílio do trabalhador. Né? Quer dizer, se o juiz convocasse uma audiência, para ele seria muito melhor comparecer ali do que vir para o Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma cidade distante a mais de 200 quilômetros do Rio. Mas na hora eu pensei, Fagner, eu falei, cara, suscita ou não suscita um conflito de competência, né? Até para o tribunal decidir essa questão. Mas na hora eu pensei, cara, eu vou homologar, chamar o reclamante e homologar o acordo, né? Vai que ele tem interesse em homologar, foi o que deu. Marquei a audiência, ele foi, compareceu, disse tudo e homologuei o acordo, né? Mas essa questão é uma questão interessante, né? Agora, não homologar, suscitar conflito, quer dizer, ia ser uma questão que ia demorar mais, né? Mas é uma questão que me fez pensar, né, que na possibilidade da escolha do foro de eleição, inclusive se for um foro de eleição até mais benéfico para o trabalhador. Né? Que é o caso, né? Que seria o caso desse processo. Porque né? nós tivemos aqui uma jornada da Anamatra, teve um enunciado que concluiu, está pesquisando sobre isso, concluiu o contrário, entendendo que o juiz poderia intervir, que podia ser uma fraude, que o juiz territorial conheceria as empresas, né, e o modus operandi daquela empresa de uma maneira melhor. Mas assim, não vejo nenhum motivo para não haver esse foro de eleição. Como você disse bem, a gente tem que lembrar que essa ação, as partes estão assistidas por advogados. Né? Então, geralmente, o advogado sabe o que é melhor para o cliente dele. Né? Então, assim, eu, em princípio, não veria problema nenhum na aplicação do foro de eleição. Concordo contigo. Não tem nenhuma cláusula impeditiva, né? Pelo contrário, a regra do 651, nós sabemos, é quando estamos a falar de demandas propriamente ditas. Exatamente, né? Exatamente. É isso. Eu acho até que o legislador não andou bem nesse aspecto, porque ele poderia ter criado mais um parágrafo no artigo 651 para estabelecer mais uma exceção. Né? Em caso de homologação, as partes elegerão o foro, né, que entenderem mais conveniente, considerando aí o local do trabalho, o domicílio do empregado. Enfim, mas é uma situação que eu acho que a própria jurisprudência resolve com o tempo. Com o tempo a gente vai ter que estabilizar, mas é uma questão interessante, né? Eu não sei se os advogados que estão nos assistindo, que já entraram com essa ação, se eles se preocuparam, não, vou distribuir no local onde ele trabalhou. Eu acho que ninguém se preocupa com isso, né? Geralmente se preocupa com o domicílio, com a sede da empresa, né? Onde estão os escritórios, né? Para resolver algo que seja mais efetivo e mais rápido, né? É interessante porque eu já fiz uns 12 ou 13 acordos onde apresentei a petição juntamente com o meu colega, evidentemente, no local de domicílio do reclamante.
E eu nunca tive uma situação dessa. Né? Nem cogitada em audiência para fins de homologação. É a primeira vez. Eu, sinceramente, nem... Eu desconhecia essa possibilidade do juízo, né? Inclusive de ofício. De ofício, que é competência territorial. Tudo bem, que você pode falar que a nulidade é de foro de eleição, 163, que é uma exceção, né, a essa deslocamento de competência, mas mesmo assim foi um caso que me fez pensar, né? Mas e que a questão do recurso? O recurso tem que ser os dois ou não? Fogo no parquinho, Fagner. Fala aí. Marcos, então, eu tenho outra posição sólida com relação a isso. Não sei se você concorda. Se nós estamos falando de interesse comum e que há um objeto significativo, considerando a própria comunhão de interesses daqueles interessados, não vejo necessidade dos dois interpondo o recurso. Mas, se um deles vier a interpor, vejo que, para legitimar o interesse recursal, me parece que seria prudente o outro, pelo menos, ratificar o recurso interposto. Uma petição intercorrente ratificando o recurso interposto. Embora não vejo também como uma condição sine qua non. Seria exatamente para evitar, né, debates no próprio tribunal, na turma, acerca do interesse recursal, já que a outra parte não assinou em conjunto a petição do recurso. Agora, me parece, né, dentro do contexto que você colocou, que o reclamante desistiu do acordo. Exatamente. Foi o que aconteceu. Não é? Ele desistiu do acordo. Então, me parece que perde até o objeto. Exatamente. Me parece que perde o objeto. É um fato superveniente que vai gerar o proferir de uma sentença, né, sem análise de mérito ou até a não admissibilidade recursal. Me parece que tem que ser esse o caminho. Eu também concordo. Eu acho isso. Até uma das partes pode até ajuizar, mas é necessário, na minha opinião, a ratificação adesiva, aderindo àquele recurso, senão não faz sentido, né? Porque se é uma ação de homologação de acordo, os dois querem, né? E eu acho que é possível uma espécie de retratação, uma desistência, né, em relação a esse caso, né? Mas vejam como... Porque enquanto... Pode falar. Porque enquanto não homologado, né, Marcos, não produz os efeitos jurídicos desejados pelos interessados. Exatamente. E nesse contexto, eu acho que é possível até o recurso de revista, né? Só vai ser necessário enquadrar nas hipóteses do 896, para tentar subir ao TST caso do tribunal, que foi aquele caso que a gente falou aqui, que o TST que chegou a julgar, né, dizendo que a tarefa é binária. Fagner, o tempo está voando, cara. Você não tem noção. Ainda temos aqui É sempre assim, né, Marcos? É sempre assim. Infelizmente. Pois é, querido. E aí, uma outra pergunta que também é uma pergunta, né, de fogo no parquinho também, né? Que é uma discussão. Uma vez eu estava numa palestra num determinado lugar, estava o desembargador Eduardo Adamovich e o desembargador José Geraldo, e a gente foi discutir isso que eu vou te perguntar aqui. Eu não vou adiantar com o meu posicionamento, sei que os dois me fulminaram, dizendo que eu estava errado, que não concordavam comigo, que é a questão seguinte, olha, sentença homologada, trânsito em julgado, tá? Para desconstituir essa sentença homologatória, a minha pergunta para ti é a seguinte, cabe ação rescisória, né, ou ação anulatória? E aí, olha, fogo no parquinho, cara. Marcos, olha só, em 2014 eu fui chamado lá para gravar um curso na TV Justiça sobre ação rescisória, né, lá na TV do Supremo Tribunal Federal. E antes daquela gravação, eu já defendia que homologação de negócio entre as partes, ela tem que ser desconstituída via ação anulatória. Essa sempre foi a minha visão, sempre foi a minha linha de defesa com relação a isso. Já que nós estamos falando o quê? De negócio entre as partes, homologado judicialmente. Né? E o CPC 966, parágrafo 2º ou 4º, né? Se não me falha a memória, ele é claro nesse sentido. Porém, nós sabemos que temos duas súmulas significativas do TST em sentido diametralmente oposto. Súmulas 100 e item 9, se não me falha a memória, perfeito, e súmula 259, né? Que fazem menção, aí é que está o detalhe, ao artigo 831, parágrafo único. Então, ali me parece que há uma saída. Mas a uniformidade do TST hoje é nesse sentido, né? Seja o acordo logo no começo ou no final, para ele pouco importa, ele não traz linha distintiva. Ele entende que é por ação rescisória. Quero eu que em breve o TST reveja esse posicionamento, né? Para gerar aí uma facilitação maior no que toca à desconstituição, às vezes, né, desses acordos.
Não sei se você pensa nessa linha. Não, penso exatamente igual com você. Eu acho que deveria ser ação anulatória. Aliás, há muito tempo eu venho defendendo, com base no Nelson Nery Júnior, que inclusive os acordos homologados, pela superação da súmula 259, para que a gente tivesse ação anulatória. Eu acho, inclusive, que o parágrafo 4º do 966, com essa redação nova do novo CPC, acabou com qualquer tipo de dúvida, né? A Teresa Arruda Vandier escreveu um artigo, né, que vocês encontram lá no Migalhas Quentes, sobre essa questão, que ela disse assim, eu não acredito que ainda tem gente defendendo que cabe ação rescisória diante da clareza do parágrafo 4º do artigo 966, né? Sim, mas essa é a Teresa Arruda Vandier, sou eu, sou você, né? Eu acho que, apesar disso, concordo com você, eu acho que o TST vai construir o entendimento que o cabível é ação rescisória. E isso é dramático para o advogado, né, que recebe um cliente que faz um acordo desse cheio de irregularidade, porque ele não sabe se ele ajuiza ação anulatória na vara, né, ou se ele ajuiza uma ação rescisória no tribunal. Quer dizer, tudo isso tem uma questão de prazo decadencial, uma questão de competência funcional, né? E o pior, né, Marcos? As hipóteses de cabimento da própria ação rescisória. Eu tenho que fazer o devido enquadramento jurídico da hipótese de incidência lá do 966. Exatamente. Então, o que eu... né, como violação à disposição literal de norma jurídica, fica... Ou seja, criou-se uma súmula exatamente impeditiva de ação rescisória. A verdade é essa. Com certeza. Concordo com você em gênero, número e grau. E isso é uma coisa que vai continuar e nós vamos ter, né, muita discussão sobre isso, Fagner. Eu concordo contigo. Vamos esperar para ver como é que a jurisprudência vai estabilizar nesse caso, né, que é um caso bastante interessante. Eu acho que a gente tem que, na verdade, promover, né, ainda que, claro, nós estamos falando de súmula, mas nós temos também a possibilidade de criar argumentos para trazer o distinguish em certas situações e, quem sabe, não levar isso ao TST no futuro e ele realmente, né, diante de uma nova composição, mudar o posicionamento já estabelecido há muitos anos com relação a essas súmulas. A gente tem que pensar para o futuro, né, Marcos? O que já foi, já foi. Né? Perfeito, concordo contigo. Meu amigo, só para encerrar aqui a minha fala com relação a essa questão do foro de eleição, me veio uma outra situação. Vale lembrar também que nós estamos falando, né, Marcos, de acordo onde os próprios interessados eles não ficam limitados ao regramento legal. O 651, né, ele não é aplicável quando nós estamos falando de disposição de vontades. Então, aí alguém vai dizer assim, mas isso pode não ser bom para a empresa, mas é acordo. São as próprias partes ali interessadas que estão ajustando onde efetivamente será levada a homologação. Então não vejo prejuízo para ninguém. Senão eu vou estar me valendo da minha própria torpeza, né? Alegar depois no futuro uma nulidade porque foi levada para um foro diverso do que diz o artigo 651. Ora, mas se eu estou subscrevendo aquele acordo, maravilha, sendo empregador... eu me refiro apenas aos juízes, que de forma, né, de ofício estão determinando lá o 63, por analogia, o parágrafo 3º. Eu vejo tem muita gente citando o artigo 190 do CPC, eu acho que é um caso de negociação processual, e eu acho que é um caso que, se as partes escolhem aquele foro, tem uma razão, né? De logística, né? E de várias outras situações. Né? O único problema, apenas deixa eu defender quem fala que o juiz poderia controlar isso, é porque eles entendem que o juiz territorial teria maior conhecimento aqui daquela empresa, né? E teria maior condições de avaliar eventuais fraudes, né, perpetradas pelas empresas. Mas ainda assim eu acho que isso é um pouco vazio demais, né, na minha visão. Né? E mais uma vez eu volto àquele meu discurso inicial. A liberdade das partes. Ela não pode ser afastada pela vontade, né, do Estado, ademais que nós estamos falando aí de negociações. Infelizmente, né, Marcos, o TST na Instrução Normativa número 39 de 2016, infelizmente afastou, né, a incidência do artigo 190, que eu acho que, ao contrário, seria uma evolução para a gente, né? Lembrando sempre que não na hipótese de jus postulante, as partes com os seus advogados, claro. Agora, eu acho que isso vai cair, viu, Fagner? Por que eu acho que vai cair? Por causa dessas teleaudiências aí facultativas, que, ao que parece, elas vão ser facultativas, as partes vão ter que concordar, o que não vai ser isso senão um negócio processual, né? Vamos fazer uma audiência. Então, com certeza, eu acho que o TST vai ter que repensar um pouquinho essa questão do negócio processual ser inválido ou não. Né? Que coisa.
Professor Concordo. Fagner, olha, nosso tempo está acabando, tá? Faltam poucos minutos. Eu já deixo um convite aí para todo mundo que está na live, tá? Porque eu vou estar com o desembargador José Luiz Campos Xavier, às 7 horas. Hoje vou ter 2 lives aqui, Fagner. Fabiano não quer trabalhar, não sei o que ele está fazendo. Ele quer trabalhar. Deu folga pro Fabiano hoje? Deu não folga sei, pra ele? Mano, só estou eu escalado. Então vamos ter uma live maravilhosa hoje com o doutor. Pode falar, querido. Nós não podemos esquecer do projeto de lei 4894 de 2019. Exatamente. Que vai inserir o artigo 855F na CLT, só para o pessoal ficar ciente disso, que era objeto da medida provisória, Exato. sobre como ela foi revogada, e tem projeto de lei tramitando, né? Exatamente. Nesse sentido. E outra coisa que é muito importante, a gente tem que lembrar que o presidente prometeu, né, uma nova MP. E uma nova MP. Estão dizendo por aí, ontem o Marcelo Moura estava conosco, achando que ele vai fazer uma MP consolidando todas as MPs, né? Eita! E aí, olha só quem está na live, Fagner. Doutor José Geraldo. Olha só. Olha que honra, hein? Que honra. Olha, um dos maiores desembargadores que eu já vi. Esse homem conhece tudo de direito. José Geraldo, se você der a honra de estar aqui comigo, conversando sobre o que você quiser. Se quiser falar da cachaça de Minas, o que você quiser falar, doutor José Geraldo. Esse homem é um monstro. Ele sabe muito, Fagner. Olha, eu aprendi muito com ele. Aprendi muito, ele nem sabe. Lendo os votos dele. Votos, isso que eu ia falar, lendo os brilhantes. votos. Bom vezes, doutor José Geraldo, aqui, já fica convidado para uma live, né? E Fagner, meu querido, a gente está falando aí do projeto de lei, mas eu preciso te perguntar isso, tá, gente? Porque muita gente está perguntando aqui essa questão, que aí a gente vai fugir um pouquinho, né, do acordo extrajudicial, mas muita gente está colocando isso, e tem sido uma angústia dos advogados, tá? Qual é a tua opinião sobre a suspensão dos acordos já homologados que muitos juízes estão deferindo em razão da pandemia? Você acha isso variável? Você acha isso possível ou não acha possível? Deixa eu só dar minha opinião para você, depois você diz qual é a sua opinião, tá? O que eu tenho feito, né, necessariamente, tá? Eu tenho escutado a outra parte. Eu não defiro ou indefiro sem escutar a outra parte. E analiso sempre a questão do tipo de atividade econômica da empresa, né? Do próprio acordo, que acordo que tipo de acordo para poder deferir ou indeferir. Mas eu sempre escuto a outra parte. Tem casos que eu deferi, tem casos que eu indeferi, tá? Tem casos que foi feito um novo acordo, as próprias partes, e em 10 casos que eu fiz isso, em 9, as partes mesmo reajustaram o acordo. Eu não pude, né? E o outro, eu dei a decisão. Mas, na tua opinião, você acha que é possível ou impossível? O que você acha da possibilidade de suspensão dos acordos nesse momento de pandemia, né? Tem tido entendimento para todos os lados, mas qual é a sua visão, especificamente? Marcos, eu acho que qualquer fala minha aqui é só reprodução das suas palavras, meu amigo. Eu concordo contigo em número, gênero e grau. Não vejo também a possibilidade do juiz suspender ou, na verdade, mudar aquilo que foi ajustado pelas partes sem antes ouvi-las. É imperioso, é fundamental, é constitucional, né, que sejam ouvidas as partes para que elas, assim, né, se o reclamado requereu a suspensão do pagamento das parcelas acordadas, tem que ouvir o reclamante antes de qualquer medida, antes de qualquer decisão. Até porque, né, pode ser que elas cheguem a um outro denominador comum, façam um novo ajuste, façam um reparcelamento, uma quantidade maior de parcelas, diminui, né, o valor mensal. Agora, me parece totalmente desarrazoado o juiz, sem que considere exatamente as situações concretas, só considerando o contexto genérico de pandemia, suspender pagamento, porque a outra parte também pode estar precisando daquele valor, ainda que se diminua, mas ela pode receber um valor mensal, né, ainda que menor, inferior àquilo que foi ajustado anteriormente. Então, me parece que, assim, o contraditório colaborativo no aspecto, efetivamente, da manutenção do pagamento ou de um novo ajuste é fundamental para que se mantenha a relação justa entre as partes. Eu concordo contigo. É perfeito, assim. E eu penso aqui também, nesse caso, que a atividade do magistrado ela deve ser binária. Assim. Eu estava contando com um amigo meu que estava dizendo assim, não, eu não aceitei nem a suspensão, nem a manutenção. Eu reajustei o acordo, quer dizer, eram 4 parcelas, a reclamada queria que suspendesse, o autor queria que fosse pago, né? E ele acabou mexendo o acordo, mudando as datas do acordo. Isso aí eu não concordo, Fagner, porque aí já que eu
entendo que a gente não pode mexer no acordo, na ação de homologação de acordo ajustado faz coisa julgada, né? Mexer nisso, sem que as partes conversem sobre isso, né? Eu acho complicado. E nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um mandado de segurança, tá? Julgado pelo recém-desembargador, desembargador neófito, né? O doutor Antônio, que era da 25ª Vara. Antônio Paz. Antônio Paz. E o Antônio concedeu uma liminar, restabelecendo a suspensão de acordo que o juiz tinha dado de ofício. O juiz tinha dado de ofício a suspensão do acordo, sem ouvir, quer dizer, de ofício não, né? A requerimento da ré sem ouvir o autor. O autor entrou com mandado de segurança e a SDI deu. Parece, a gente ouve aqui os advogados que estão aqui conosco, né? Nosso papo trabalhista é muito bem frequentado, sempre tem advogados que estão sempre atuantes, né? E eles estão dizendo que está dividida, depende do relator, né? A CD2, ela está dividida. Tem gente que suspende, tem gente que não suspende. Eu acho que, eu vou usar aqui o lema do papo trabalhista, né? Conversando a gente se entende, né? Eu prefiro conversar, falar exatamente isso. porque a gente conversa, a empresa mostra qual é a dificuldade dela, o autor também. Se tivesse podendo fazer audiência presencial, seria mais fácil ainda resolver isso tudo, né? Meu amigo Marcos, eu acho que a democracia ela tem que estar impregnada em todos os segmentos sociais, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário. Não se consegue nada sem o diálogo. O diálogo é pressuposto para a democracia, né? Não tem como ser diferente. Então, uma justiça do trabalho, uma justiça democratizada que é a justiça do trabalho, sem ouvir as partes, uma liminar que não pondera também as situações casuísticas, como é feito, né, pelo magistrado que está ali com o caso propriamente dito, é uma decisão que pode ser periclitante, até para a manutenção da atividade empresarial. Por que não exatamente o diálogo? É o que a gente sempre estimula, né? E aqui eu estou estimulando, fazendo um apelo aos meus colegas. Dialoguem com outro colega, conversem com outro colega, já levem para o juiz a solução, não deixe que o juiz tenha que apresentar a solução, porque pode ser que não seja boa para ambas as partes. E a solução mais adequada é aquela que as partes chegam no denominador comum, e o juiz verificando que é plausível, ele sem dúvida nenhuma vai levar em consideração. Então nós precisamos dialogar, né? Agora, tem muita intransigência, e a intransigência realmente vai ter que levar à atividade substitutiva. E o magistrado, em certas situações, ou vai suspender, ou, efetivamente, nós vamos ter uma decisão até que não vai ser boa para nenhuma das partes, né, Marco? Particularmente no momento que vivemos. Concordo. Então fica aqui o meu apelo para os meus colegas. Fagner, meu querido, fazer live com você é muito tranquilo, pô. Vou concordar sempre. A gente caminha em pensamentos muito similares. Que bom, independentemente disso, né? A gente aqui no Papo Trabalhista traz todos os tipos de conhecimento. Vocês que estão comentando, a gente não censura comentário, porque a gente sabe que todos que têm posições contrárias podem trazer elementos, né, muito importantes para a gente decidir, né? E eu acho que essa justiça colaborativa tem que nascer. E a gente está no momento que essa colaboração é muito perfeita. Fagner, nosso tempo está acabando, o Instagram vai cortar a gente a qualquer momento. Você quer deixar algum recado? Vai ficar salva? Vai ficar salva a live? Se Deus quiser. Tá bom. Eu só quero desejar saúde para todos, que isso passe logo, porque eu estou com saudade de sentar na sala de audiência e falar pela ordem, excelência, argumentar, trazer um convencimento do magistrado. Estou louco para que isso passe logo, Marcos, e a gente volte à normalidade, te dar um abraço aos meus colegas. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção dispensada que vocês sempre têm comigo, né, para comigo. Me sinto sempre muito honrado e muito feliz de estar com vocês, tá bom? Um abraço em você, na família, se cuida. Querido, olha, foi muito bom ter vocês. Para o pessoal do Papo Trabalhista, 7 horas, eu espero todo mundo aqui, hein? É a primeira vez do Dr. José Luiz Campos Xavier. Não vamos decepcionar ele não, hein, meninos? Vai falar sobre ouvidoria. Só você perguntar. Traz a sua pergunta para ele, o que a ouvidoria faz, o que não faz. Porque ele vem aqui, Fagner não tinha nem Instagram. Ele criou um Instagram só para vir aqui falar com a gente no Papo Trabalhista sobre o papel da ouvidoria, o que ela pode fazer nesses tempos tão sombrios, né, que nós estamos passando. E para todos, então, espero vocês, 7 horas. Para quem eu não vê mais, né? Eu também estou esperando pela abertura da Lavradio, né? Eu fico imaginando o primeiro dia de audiência da pós-Lavradio, né? Vai ser uma loucura, né? Vai ser emocionante, vai ser emocionante. Vai ter gente até chorando, né? E nós vamos chamar a doutora Aline também. Estou atrás da Aline para ela vir aqui com a gente também. Tá bom, meninos? Então tá certo. Então, um forte abraço, Fagner. Tudo de bom, cara. Foi muito bom te ter aqui. A gente está junto. Forte abraço a todos. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.